Meus amigos, há mais ou menos uns 45 anos, eu tive a oportunidade de ler o livro Treblinka. Esse livro tinha o objetivo de retratar realidades que envolveram o funcionamento do campo de concentração que tinha esse nome. E naturalmente que todo o contexto que envolveu aquelas pessoas que de alguma forma sofreram os horrores perpetrados naquele espaço físico durante a Segunda Guerra. A leitura do livro me remeteu a, a uma conclusão que me espantou na época. Garoto ainda, fiquei com a sensação ao final do livro de que a comunidade que integrava as vítimas daquelas barbáries poderia ter adotado comportamentos, procedimentos, reações que talvez tivessem minimizado a grandiosidade das maldades, dos absurdos que foram cometidos. Posteriormente, em filmes, em outras fontes, essa visão se consolidou, né? Mesmo em conversas com pessoas mais próximas, que descendentes, né, daquela comunidade, integrantes daquela comunidade, isso ficou bastante claro, né, ao assistir pessoas próximas sendo vítimas de algum tipo de comportamento inaceitável e não reagindo. Se deu oportunidade a duas coisas. Primeiro, que aquelas irregularidades continuassem sendo cometidas. E segundo, que aquele que se omitiu ontem viesse a ser vítima, né, alvo das mesmas irregularidades em momentos posteriores. Hoje em dia, os jovens usam uma expressão que talvez represente esse sentimento do ser humano, que expressa um misto de egoísmo e covardia, né? É muito comum os garotos hoje se expressarem de acordo com essa lógica: ema, 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 cada um com o seu problema. O que está por trás dessas considerações? O problema não é meu, não tem nada a ver com isso, e cada um que resolva e que tente sobreviver da melhor forma possível, de acordo com seus interesses. Essa lógica parece pertinente de ser trazida à discussão no momento em que se cria essa aberração da comissão batizada como da verdade. O que a gente percebe, né, muito tem sido dito, esse próprio espaço, ele traz uma manifestação do Percival Pugina, que eu considero irretocável, brilhante. Se desejarem verificá-la, vão observar que a entrevista que é feita por jovens acaba denotando da parte dos jovens uma certa perplexidade diante das considerações que o Percival faz. Mas existe esse aspecto que merece ser abordado. Quer dizer, eu diria, uma absoluta indiferença da população com relação ao que pode decorrer do funcionamento dessa comissão dita da verdade. Ela
está sendo instalada num país que se diz experimentando o Estado Democrático de Direito. Portanto, onde existe todo um estamento do judiciário que tem por objetivo analisar, julgar o comportamento de hoje, de ontem, dos brasileiros que possam ter, de alguma forma, cometido algum tipo de irregularidade. Mas, conduzida por um segmento político da população que justifica todo o seu empenho nas últimas décadas, e eu tenho insistido nessa tese, nesse espaço. Mataram, roubaram, sequestraram, se autojustiçaram, se mataram entre si quando o integrante daquela comunidade agia em desacordo com os interesses do grupo naquele momento histórico. Então, perpetraram todo tipo de barbaridades em nome da construção de uma democracia. E hoje tem espaço no poder e supostamente continuam trabalhando, né? Temos que acreditar que pretendam continuar trabalhando na direção da consolidação de plena democracia. E, no entanto, esse grupo político, através do seu dirigente maior, se sente dentro de um Estado democrático de direito com condições de escolher 7 integrantes da comunidade que vão decidir o que esteve certo, o que esteve errado, quem merece ser execrado publicamente perante a história do país. A revelia da legislação em vigor. E as pessoas se comportam de forma absolutamente indiferente. Aqueles mais envolvidos procuram, os fisiologistas procuram inclusive endossar essas iniciativas, mas a esmagadora maioria se mostra indiferente. Não tenho nada a ver com isso, por que eu vou me envolver, por que eu vou me aborrecer, né? E esquecem que esse tipo de procedimento, essa aberração, ela, em sendo instalada, consolidada, aceita pela população, pela nação, ela pode receber matizes os mais diversos. Primeiro que o texto fala em avaliação do comportamento de coisas erradas cometidas pelos representantes do Estado e pela sociedade. Ora, quando fala da sociedade, qualquer um pode vir a ser atingido pelo braço dessa Comissão da Verdade. Ninguém está se envolvendo, está se importando, porque não, são esses militares que fizeram bobagens no passado que vão ser alvo dessa comissão. Mas não, nada impede que segmentos da imprensa e do empresariado possam se envolver, desde já, em algum tipo de aborrecimento, como decorrência dos procedimentos que essa comissão vai adotar, que os seus membros irão adotar. Mas o que precisa ficar muito claro para todos aqueles que hoje se sentem completamente descomprometidos com o que esteja acontecendo, não se dão conta do absurdo jurídico que isso significa, né? Claro que a esmagadora maioria da população é absolutamente indiferente por ignorância, lamentavelmente. Mas os ainda pensantes nesse país, que se mostram indiferentes, devem ter em mente que, se a moda pega,
Amanhã vamos ter uma comissão para analisar os integrantes da mídia que estão difundindo boatos e ideias que prejudicam a estabilidade da nação. E aí, se foi possível fazer isso, será possível fazer algum tipo de coisa que tenha por objetivo inviabilizar qualquer tipo de manifestação, né, através dos órgãos de imprensa, de conceitos, de ideias, de informações que possam não ser do interesse do governo. Não estou falando do Estado, não, estou falando do governo. Mas também poderemos ter comissões que vão analisar o procedimento supostamente inadequado do empresariado, né? Indivíduos que estão adotando comportamentos egoístas, que têm por objetivo o seu benefício próprio em detrimento da população brasileira, dos interesses maiores da nação, e em cima de discursos os mais falaciosos possíveis, na medida em que o governo pode tudo. Então, esse estado de coisas, essa lógica, pode se voltar contra qualquer segmento da sociedade, né? Qualquer segmento da sociedade pode se ver amanhã ou depois alvo de procedimentos absurdos como esse que está sendo conduzido a partir de agora, né? Então, fica aqui o alerta. Você que está indiferente, você que não se sente de forma nenhuma comprometido, envolvido, interessado no que possa estar vindo a acontecer a partir do estabelecimento dessa aberração, dessa comissão dita da verdade, fique atento, procure se informar, porque a partir de agora qualquer coisa é possível nesse país. É só encontrar um raciocínio, um discurso que possibilite justificar outras aberrações semelhantes, e qualquer brasileiro e qualquer segmento da sociedade vai estar ao alcance das vinganças e das manifestações de intimidação que estarão sendo perpetradas. Não tenho como não concluir essa manifestação como tem sido em situações anteriores. Pobre país, pobre Brasil.